Olá, queridos amigos buscadores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula semanal aqui no meu canal. O tema da aula de hoje é sobre bullying, trauma e saúde mental. Esse é um tema de utilidade pública. Eu preparei uma aula bem completa para vocês. Então, se você tem filhos, crianças, se você tem filhos adolescentes ou sobrinhos, ou se você trabalha com a infância, se você trabalha com esse público, né, um público de adolescentes, de jovens, ou se você é uma pessoa que passou e sofreu com bullying na infância, assista essa live, clica já no aviãozinho para compartilhar, porque esse conhecimento salva vidas. Eu vou falar hoje sobre prevenção de trauma, eu vou falar sobre os impactos do bullying na saúde mental de crianças, jovens e também adultos, porque eu atendo muitos clientes adultos com questões ainda repercutindo questões traumáticas de bullying. Nessa aula eu vou falar também sobre o que está na origem de quem pratica e sofre bullying, como prevenir esse trauma, como reconhecer a traumatização em crianças e adolescentes, que são o público mais vulnerável. Então participe, compartilhe com quem você se importa, clicando aqui nesse aviãozinho. E se você estiver mais tarde assistindo pelo meu canal no YouTube, já dá um like, compartilha também para você mostrar para o algoritmo que esse conteúdo é relevante para ele poder entregar para mais pessoas. Sejam vocês muito bem-vindos. A Mônica já está por aqui. Lourdes Pereira. Tem os nomes aqui que eu não consigo ler. Mas muito obrigada, né, pela participação de vocês. E vão já compartilhando. Eu agradeço também se vocês anotarem as dúvidas de vocês. É uma aula mais densa, então às vezes, né, vale a pena pegar papel, caneta, fazer as anotações, salvar depois esse conteúdo para você assistir mais tarde, você que vai assistir na reprise, salve esse conteúdo na sua galeria para você não perder. E se você não quiser perder nenhum dos meus conteúdos, nenhuma das minhas lives ao vivo, porque é outra vibe, né? Quando a gente está aqui presente ao vivo, tem oportunidade de interagir, de tirar dúvidas, é muito mais gostoso. Entra na minha comunidade no WhatsApp, clica no link que está aí no meu perfil, na minha bio, e entra para minha comunidade Por Uma Vida Sem Amarras. É uma comunidade de avisos, então não tem aquele monte de disparo de mensagens. Lá eu aviso sempre das lives, do tema das lives, aviso sobre promoções, aviso sobre oportunidades, cursos, lançamentos, descontos, né? Que às vezes eu faço também umas promoções relâmpago dos meus atendimentos, do meu curso, então aproveita lá. Bom, gente, eu quero que vocês parem um pouquinho para pensar sobre esse assunto. Acho que já está tão batido e acho que as pessoas não têm a dimensão do que é os impactos do bullying. Eu resolvi fazer essa live em primeiro lugar porque semana passada, no dia 15, o presidente Lula sancionou o projeto de lei que penaliza, coloca o bullying no Código Penal, o bullying e o cyberbullying. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas eu acho que esse é um avanço muito importante, porque como a gente está numa sociedade que não é informada sobre trauma, muita gente banaliza, normaliza, invisibiliza o trauma e os seus danos, né? Eu resolvi trazer esse tema porque é uma boa oportunidade para a gente falar sobre trauma, aprender a prevenir, aprender a reconhecer e saber como que a gente pode tratar. E eu acho muito importante ressaltar o seguinte: tem aqui no meu perfil, depois você vai lá, que você estiver assistindo essa live, vai lá, tem um Reels que eu postei de uma fala daquela atriz da Fernanda Souza, onde ela fala, né, ela começa a falar, nossa, o sofrimento não é mimimi, a ferida emocional, o bullying, o trauma não é mimimi. Não menospreze, não diminua,
invalide a dor do outro, porque para você pode ser nada, para você pode ser mimimi, mas para o outro que tá sofrendo, que sofreu, não é bobagem. E muita gente fala, mas bullying, isso é coisa de criança. Esquece isso é mimimi, você já cresceu, vamos embora, bola pra frente, né? A vida não para você curar os seus traumas, né? Eu li muito desses comentários, eu postei esse vídeo, ela estava fazendo até um alerta sobre esse assunto, e nos comentários, choveu de comentário nesse Reels, muita gente concordando, pessoas que já sofreram bullying, que sabem os impactos de um bullying, e muitas pessoas completamente sem noção, naturalizando, minimizando, dizendo que era mimimi. Você vê a categoria dos comentários, você vê como é que como que a nossa sociedade encara isso. Então, bullying, não necessariamente bullying é trauma, e depois eu vou explicar sobre isso, mas a chance de ser trauma, de virar traumatização, que é o termo mais técnico, clínico que a gente usa, né, a traumatização, a chance de um bullying, principalmente quando acontece na infância e na adolescência, virar traumatização é enorme, e eu vou explicar isso mais tarde aqui nessa live. Então não dá para menosprezar. Então você que é pai, você que é mãe, tem filhos pequenos, filhos adolescentes, né? Fica para essa live. Se você trabalha de novo, trabalha com a infância, tem crianças na família, sobrinho, neto, fica de olho nessa live. E por que as pessoas minimizam tanto os impactos de bullying, o potencial traumático de um bullying? Porque a gente vive numa sociedade que invisibiliza não só o bullying, mas qualquer tipo de trauma. Até 2 décadas, menos, né? Eu tenho 45 anos. Quando eu era criança, a gente está falando de 2, 3 décadas, 3 décadas, né? 2, 3 décadas aí. Quem aí teve infância 2, 3 décadas atrás sabe que bullying era coisa assim, tipo, normal, né? Todo mundo sofria, todo mundo fazia praticamente. Era uma coisa, até pouco tempo atrás também, né? Era super, ainda hoje infelizmente normalizado bater em criança. Então você vê como que a gente precisou evoluir. Hoje a gente, na minha época, não tinha informação, meus pais não tinham informação, os professores, a disseminação de informação era muito restrita. Hoje a gente tem internet, então quem nasceu nesse mundo de internet, de hiperconectividade, não tem noção do que era, né, esses padrões antigamente. Então hoje existe, por mais que em muitas famílias existe um padrão, muitas vezes violento, com a internet hoje fica muito mais fácil você ter acesso à informação para você poder entender e assim poder reconhecer e tratar. Então era super normalizado. Eu lembro na minha infância, quem aqui sofreu bullying? Coloca a mãozinha aqui. Ou coloca depois quando você estiver assistindo na reprise, né? Quando você estiver assistindo na reprise, coloca depois se você já sofreu bullying, como é que foi. Mesmo, olha, eu sendo uma menina, uma garota normal, até padrão, né? Para os padrões de beleza na época, ou seja, magra, alta, branca, e sofri bullying. Então, eu lembro que as pessoas que estavam mais fora dos padrões de beleza, né, ou acima do peso, tinha alguma questão estética, ou até mesmo pessoas com feições orientais, tudo era motivo para humilhação, para chacota, para violência. E hoje as coisas estão mudando. Por exemplo, na escola do meu filho já tem brigada de proteção contra o bullying. Então eles fazem uma campanha de conscientização, envolvem os alunos estão comprometidos, né, com esse tipo de ação preventiva. Então, o problema que a gente viveu, né, de normalizar, de achar que isso está tudo bem, é que o risco disso tudo é que aquilo que você não nomeia, aquilo que você não reconhece, né, aquilo que você não reconhece, você não consegue nomear. E o problema de você não conseguir nomear é que você não consegue
tratar, você não consegue cuidar e nem prevenir. Então, por isso que essa live, ela é de utilidade pública, porque com essa live você vai aprender a reconhecer, a prevenir, a não achar que é besteira, tá? Então, assim, agora a gente está num outro patamar. Chegou agora uma legislação, então é crime. Bullying é crime. Então, Lula sancionou essa lei. Ela vai estar no Código Penal, tanto o bullying como o cyberbullying. É interessante que o cyberbullying tem uma pena maior, porque o estrago de um cyberbullying, né, envolve muito mais pessoas que você está na rede, né, envolve aí, você pode ser cancelado, você pode ser difamado e humilhado por milhares, milhões de pessoas, então o dano é grave, né? Então agora o bullying, ele tá no Código Penal e ele passa a integrar o artigo que trata de constrangimento ilegal. Então agora o Código Penal prevê multa para quem cometer bullying, reclusão e multa para quem cometer o mesmo crime por meios virtuais, porque daí você pega e não tem controle sobre aquilo, né? Vira de uma proporção que literalmente pode destruir a saúde mental de uma pessoa de forma irreversível. E no caso do cyberbullying, a pena pode chegar a um período de 2 a 4 anos de reclusão, além de multa. E é legal aqui trazer para vocês, né, o texto da lei, ele define o que é bullying. Então, acho que é legal a gente trazer bem bonitinho a definição, né, que a gente está aqui bem numa aula. Então, essa live, né, vai ficar gravada aqui no Instagram e também vai ser subida depois no meu canal no YouTube. Então, bullying é intimidar sistematicamente, eu estou lendo bem a definição da lei. Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio... Como se precisasse de motivação, né? Sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Então, o termo cyberbullying é tudo isso, né? Ele se refere a essa intimidação sistemática, porém feita em meios sociais, em redes sociais, aplicativos, jogos online, qualquer meio ou ambiente digital. E por que eu vou falar, por que eu puxei esse tema do bullying para falar sobre trauma, sobre traumatização? Então, vamos para as definições, né? Então, a gente falou o que é bullying, tá? E agora a gente vai falar o que é traumatização. A traumatização, eu gosto de usar também a definição do Peter Levine, que é um neurocientista. Ele é muito especializado em trauma, ele criou um método de processamento de traumas chamado Somatic Experiencing, então, ou aqui no Brasil conhecido como experiência somática. E ele fala que o trauma é quando uma pessoa teve um estresse muito intenso, uma experiência adversa, né, que trouxe um estresse muito forte, que aconteceu rápido demais, intenso demais, precoce demais, e aí que eu vou grifar essa palavra precoce, depois vocês vão entender por quê. Precoce demais e em situação de desamparo. Então a pessoa experimentou uma experiência difícil, adversa, que causou muito estresse, de uma maneira muito intensa, muito rápida, de forma muito precoce e em desamparo. Então quando isso vem com essa intensidade, a gente está falando de uma intensidade assim, num curto espaço de tempo, que supera a capacidade daquele organismo de processar todo aquele estresse. Toda aquela fisiologia do estresse, do mecanismo de luta e fuga, o mecanismo de sobrevivência. Então, essa experiência adversa ela é maior, ela é superior que a capacidade de processamento. E os efeitos dessa experiência, ela perdura para além da experiência. Então, os efeitos
que é o estresse, a carga, o medo, né, a paralisação, todos os efeitos psicofísicos não são experienciados apenas durante a experiência traumática, mas isso vai permanecendo no indivíduo, né, após a experiência ter terminado. Então, peguei para vocês, né, a definição mais... Tem muitos jeitos de explicar a traumatização, mas eu gosto muito desse jeito do Peter Levine. Agora vamos às perguntas, né? Eu coloquei no card de divulgação dessa live alguns tópicos que eu ia abordar aqui com vocês. O primeiro deles é: quais são os impactos do bullying na saúde mental de crianças e adolescentes? E eu coloco também de adultos, porque traumatização, né, bullying, que gera traumatização não processada na infância, na adolescência, e depois vira reflexos na vida adulta. Eu vou explicar por que acontece. Então, os eventos, lembra que eu grifei para vocês a palavra precoce? Pois então, eventos, situações adversas que acontecem nesse período, né, de uma maneira precoce na vida, eu estou falando de primeira infância, segunda infância, adolescência, tem maior probabilidade de gerar tais efeitos de traumatização. E por que isso acontece? Porque o cérebro e o sistema nervoso das crianças, dos adolescentes, não estão completamente desenvolvidos, são muito imaturos, fisiologicamente falando, tá? E o sistema nervoso, ainda em amadurecimento, ele não tem todo esse equipamento desenvolvido para processar grandes emoções, grandes situações. Ele não tem ainda entendimento da realidade para poder fazer essa elaboração, para conseguir processar, para conseguir entender. Então, às vezes, por exemplo, o adulto, né, a criança vem com uma fala da escola de que foi humilhada por ser de tal maneira, por ter determinadas características, por gostar de tal coisa, volta para casa e às vezes nem comenta com os pais. E os pais, ou às vezes até comentam e os pais minimizam: isso não foi nada, né? Amanhã você dá um empurrão aí no menino e resolve dessa forma, né? Mas a questão é que você não tem, o adulto não tem, ou não só o adulto, ninguém consegue avaliar se tal situação ela é potencialmente traumática ou não. Porque para o adulto aquilo lá pode ser uma coisa mínima. Mínima. Mas para a criança, aquilo lá foi demais. Um exemplo, eu lembro que meu irmão, um exemplo bem bobinho, o meu irmão, ele tem uma lembrança, ele tem uma memória da primeira infância, de uma brincadeira no parquinho, naqueles gira-gira que tem aqueles assentos, né? Cada assento é de uma cor. E que ele estava querendo muito brincar no gira-gira, e cada gira-gira tinha uma cor. E quando parou, só tinha um lugar vago, que era o lugar que tinha cor pintado de rosa. E ninguém queria sentar ali. Quando o gira-gira parou, meu irmão sentou e ele foi muito humilhado, ridicularizado por sentar no rosa, porque infelizmente ainda existe isso, de que rosa é de menina, azul é de menino, e se fosse de menina, né? Qual o problema, não é verdade? Então, ele lembrou que ele foi, né, intimidado, humilhado, e isso ficou até uma lembrança forte de uma experiência ruim, até na fase adulta. Então, se você for contar, e para um adulto aquilo é tão pequenininho, é tão bobeira, que às vezes o adulto até dá risada, mas às vezes isso marca profundamente a criança. Então, por quê? Né? Criança ou adolescente, eles não têm esse equipamento, o sistema nervoso desenvolvido para poder absorver o estresse, a quantidade de estresse, para poder processar, para poder integrar, para poder liberar isso. E no lugar de fazer tudo isso, o corpinho dessa criança, desse adolescente, ele vai fazer outros caminhos adaptativos de evitação, né? Às vezes vai fazer uns caminhos de fuga,
de enfrentamento, que não necessariamente são adaptações saudáveis e às vezes vão ficar com respostas fixadas nessas adaptações, né? A gente chama isso de mecanismos de enfrentamento, mecanismos adaptativos, né? Para poder aí regular o estresse. E às vezes, inclusive, esse mecanismo adaptativo é um verdadeiro apagão de memória. Quando a carga é muito intensa, o cérebro, inclusive, né? O neocórtex é praticamente desativado ali, não existe uma memória depois daquele evento. Se essa traumatização for antes dos 3 anos, dificilmente a criança vai se lembrar com uma memória descritiva, porque a questão da linguagem ainda nem se formou, então não vai ter uma memória descritiva do que aconteceu, não vai conseguir elaborar como uma memória descritiva, com linguagem, aquilo que aconteceu. Às vezes vem flashes, às vezes vem memórias, cenas assim desconexas, e às vezes nem isso, tá? Mas diante de um evento, né, de um impacto tão intenso assim, de estresse, essa função, né, do córtex cortical, essa função às vezes é desligada. E o cérebro funciona só no modo de sobrevivência, o cérebro primitivo que entra em ação. É o nosso sistema nervoso autônomo, que a gente chama de sistema nervoso simpático. É ele que entra em ação, é ele que entra no jogo, porque ele reage em milésimos de segundo, ele é muito mais os caminhos neurais, como ele é um cérebro primitivo, é o primeiro, é o arcaico, né? É o que nos garante a sobrevivência, as funções elementares de manutenção da vida. Ele é o primeiro que se desenvolve, então ele tem muito mais neurônios, muito mais redes neurais, muito mais estrutura, e é ele que atua aí na parada, né? Então, a parte mais desenvolvida, para vocês terem uma ideia, o neocórtex, o cérebro, ele cresce de dentro para fora. Falando um pouquinho agora de neurociência, né? O cérebro, ele vai se desenvolvendo, o cérebro primitivo, que é o sistema reptiliano, depois tem o sistema límbico, que a gente tem em comum com os animais, com os mamíferos, e por cima a gente tem o córtex, e aqui principalmente o córtex pré-frontal, que é onde a gente tem o pensamento lógico, o raciocínio. Então, se alguém chega aí e aponta uma arma na sua cabeça para te assaltar, você não vai ter um raciocínio lógico ali. Você vai ter um instinto, e muitas vezes esse instinto é lutar ou fugir. Ou se você vê que não consegue nem lutar nem fugir, você congela ou entra em colapso, desmaia. Né? Então, quem assume o comando, você é sequestrado, né, pela amígdala, você é sequestrado por esse sistema nervoso autônomo. Então, por isso que o bullying ele é tão nocivo para crianças e adolescentes. Tá? Porque a gente está falando de um cérebro imaturo que ainda não consegue processar tudo isso. E não conseguindo processar essa carga de estresse, isso fica impresso no sistema nervoso, nas células, nas vísceras, nos tecidos. Então, não adianta apenas falar de tratamento ou de sequela. Não é psíquica, é física, é psicofísica, é tudo. A gente está falando de cérebro, a gente está falando de emoções, e as emoções acontecem onde? Onde que a gente tem taquicardia? Onde a gente tem frio na barriga? Onde as nossas pernas ficam mole? Onde, né? Onde a gente fica suando? Onde? Tudo acontece no corpo. Então, é no corpo que ficam esses resíduos, tá? Então, ele afeta o nosso sistema nervoso. Eu queria só fazer um parênteses, né? A traumatização em criança, não todo bullying vai gerar traumatização, é importante separar. Porque a traumatização, por exemplo, às vezes acontece o mesmo evento traumático para 2 crianças e uma vai ter traumatização e a outra não vai. E por que isso acontece? Porque cada organismo tem a sua capacidade de processar, cada organismo tem a sua janela de tolerância. Depende do histórico familiar, histórico de vida, depende de uma série de fatores aí, acho que isso não tem nem tá muito estudado isso.
Mas o fato é que para algumas pessoas pode gerar traumatização e para outras não. Simples assim. Mas daí você vai perguntar, tá, Alice, mas se eu não sei se tal situação gerou trauma ou não para o meu filho, para mim, como é que eu sei, né? Como que eu sei que virou traumatização? Eu já vou falar sobre isso. Então, ainda estou falando, né, das afetações, do que afeta, quais são as consequências. Eu falei do sistema nervoso, afeta a nossa forma de lidar com o mundo. Então, a gente vai para o mundo com uma outra resposta, afeta muito o nosso sistema de defesa. A gente não vai para o mundo com a mesma abertura, a gente vai ou às vezes não conseguindo se defender, ou às vezes se defendendo demais, tá? Fica meio descompassado, meio desencaixado do mundo externo isso. Então, afeta as defesas, afeta a forma como a gente vai responder, né, as situações no mundo, afeta a maneira como a pessoa se sente, principalmente a autoestima, afeta como a pessoa se relaciona consigo mesma e com os outros, afeta as relações, os afetos, né? Como a pessoa se conecta com o outro, como a pessoa se conecta com o mundo, como que a pessoa consegue pôr ou não limites. Então, tudo isso, a maneira como eu me vinculo com o outro, a maneira como se eu me sinto segura ou não, se eu sinto desamparo ou não. Muitas vezes a pessoa fica com um desamparo, uma sensação de desamparo que não... Porque lembra, o trauma ele acontece quando isso é tudo muito rápido, intenso, precoce e a pessoa sem um amparo. Quando a pessoa se sente ali naquele momento desamparada. É isso que reforça o trauma, a situação de desamparo, tá? Então, por isso que é importante hoje a nossa sociedade ser informada sobre trauma, as escolas, principalmente as escolas e todo mundo que trabalha com criança, com infância, com adolescência, ser informado sobre trauma. Porque às vezes você não consegue prevenir. Quer dizer, muito é possível prevenir, mas nem tudo é possível evitar. E não conseguindo evitar, tem como reparar. Principalmente quando você traz esse amparo, esse apoio no momento crucial para aquele indivíduo. Teve agora, recentemente, né, repercutiu bastante aí, né, na internet, nas redes sociais, a questão do Big Brother, de alguns comentários que alguns homens na casa fizeram, né, a gente tem o Nizam, Rodriguinho, tecendo comentários assim bem maldosos em relação ao corpo da Yasmin. Eu tô falando aqui de Big Brother, né? É bizarro me escutar falando de Big Brother, porque faz, sei lá, muitos anos que eu não assisto Big Brother e essa edição eu meio que me obriguei a assistir por conta da repercussão de caso, né, de saúde mental. Então, eu estou acompanhando algumas questões mais polêmicas lá na casa. E para citar, né, às vezes o bullying, ele não machuca somente quando é criança, né? Quando é criança e adolescente, machuca muito mais. A criança não tem defesas, ela é extremamente vulnerável, além de ter um cérebro imaturo. Não tem defesas psíquicas, né? O adulto já tem, mas mesmo assim, né? Você viu que a Yasmin, que é um padrão de beleza, a menina, né? É o que está no ápice, no topo aí do padrão da cultura vigente, e teceram comentários bem maldosos em relação ao corpo dela. Então, a menina, pelo que eu li, ela enfrenta aí, né, uma batalha contra a compulsão alimentar. Então, imagine como a questão da aparência do corpo é um tema sensível para ela. E se uma pessoa que tem uma vulnerabilidade como essa, né, da aparência, que trabalha com a própria imagem, ela é o produto, né, o trabalho, ela trabalha com a imagem dela, ainda tem uma questão de compulsão alimentar. Então, um comentário como esse afeta muito a saúde mental de um adulto, né, um adulto numa situação mais vulnerável.
E olha que ela é uma pessoa com um padrão de beleza, né, do topo. Imagine alguém que não tem esse padrão, né, que tem uma autoestima que não foi bem construída na infância. Como é que fica? É muito complicado. Então, eu quero falar um pouquinho o que está na origem, tá? De quem pratica bullying, de quem sofre bullying. É importante a gente falar como é que ele se manifesta, os danos, como é que previne. Tudo isso é muito importante falar. Mas eu trago sempre aqui o olhar da constelação familiar, o olhar sistêmico, para a gente ir mais fundo nessa camada. Vamos olhar para a causa, vamos olhar para aquilo que está oculto. E o que está oculto muitas vezes são dinâmicas familiares. A criança, o adolescente, eles estão muito a serviço ainda de questões não resolvidas no sistema. E eles estão, por precisar pertencer, por precisar pertencer ao clã para poder sobreviver, eles fazem de tudo para pertencer, porque eles precisam sobreviver. Isso é uma coisa arcaica, um pensamento arcaico. Então, crianças e adolescentes ficam muito a serviço de lealdades sistêmicas, porque essa é uma forma de pertencimento, é uma forma de manter a consciência leve, tá? Então, se é uma pessoa, independente de ser criança, adolescente, às vezes adulto também, que comete o bullying ou que está sofrendo bullying, precisa ver com quem essa criança, esse adolescente está em lealdade, com quem, de que geração do sistema familiar essa criança, esse adolescente estão imitando em lealdade. Às vezes o agressor, a criança que comete o bullying, está em lealdade a um agressor excluído. E quem está sofrendo bullying também está em lealdade a uma vítima do sistema familiar, uma vítima excluída. Então eles ficam imitando, né, tomados por essa força de compensação do sistema familiar que não deixa ninguém ficar de fora, não deixa ninguém ser excluído. E as crianças, elas fazem muito, né, para incluir, principalmente os excluídos, né, dar um lugar, compensar alguma coisa que não foi bem compensada. E a dinâmica aqui é muito assim, né? A criança falando eu como você, falando de forma inconsciente para aquele ancestral. Eu como você, eu faço como você. E às vezes está falando isso para os próprios pais, porque tem essa questão transgeracional, mas tem a questão também dos traumas vividos na própria biografia, questões biográficas. Tem a questão transbiográfica e tem a questão biográfica. Às vezes essa criança que faz o bullying, ela sofre o bullying do próprio pai e da própria mãe, que critica, que ridiculariza, que humilha, que brinca, que apanha. Então vai fazer o igual, não pode fazer contra os adultos, né? Não pode se rebelar contra os adultos, vai fazendo às vezes naquele mais vulnerável da escola. Nessa compensação. E às vezes a criança que também sofre, né, dos pais, humilhação, castigos, né? Vai ser aquela criança que não sabe se defender. Ou ela vai para o extremo, que é da resposta da raiva, né? Que ela vai pôr isso para fora e vai agredir na escola. Ou às vezes ela vai para o não conseguir se defender e ser alvo, né? Ter uma baixa autoestima, não conseguir se proteger e vai ser alvo desse bullying. Tudo bem até aqui? Então, quando a criança faz como o pai faz, às vezes, por exemplo, vê, né? Se identifica, vê o pai humilhando, criticando a mãe.
E vai fazer igual, vai se identificar com a mãe, vai se identificar com o pai agressor e vai fazer isso na escola. Porque normaliza, é normal tirar sarro, é normal humilhar, é normal criticar, constranger. Então eu vou fazer também, porque normaliza. Acha que isso é o normal, porque a criança que nasce. Para a criança, tudo que acontece no sistema familiar é lei, é o certo. Porque ela não conhece outra realidade. Então ela é extremamente leal aos valores, à ética, ao pensamento, às crenças do seu sistema familiar. Ela é totalmente leal. A ponto de, assim, uma criança que nasceu num sistema familiar de bandidos, normaliza, acha que aquilo lá é o padrão, é o normal, é o certo. E vai em lealdade, vai fazer de boa consciência, igualzinho. Porque ali ela sente a segurança de pertencer. Fazendo isso, seguindo os valores do meu clã, fazendo o que eles esperam de mim, eu estou sendo validado, eu estou em lealdade, eu estou pertencendo. E pertencendo, eu consigo sobreviver. Isso é tudo muito inconsciente, tá? Isso é muito arcaico. É uma coisa da nossa origem, né? Como espécie. Então, como prevenir? Como prevenir? Claro, tem muitas, ser informado sobre trauma, o que traumatiza, né? Pais, escolas bem informados, né? Quem trabalha com crianças e adolescentes, saber tudo isso que eu estou explicando para vocês, saber sobre trauma, é super importante. Trabalhar com a psicoeducação, levar a educação, trazer esse alerta, trazer isso, né, para o debate nas escolas. Agora, se essa criança, né, está sofrendo ou está sendo, né, o agressor da história, às vezes precisa fazer uma constelação familiar para saber com quem essa pessoa tem lealdade. Com quem essa pessoa tem lealdade. Uma vez eu atendi uma cliente que ela tinha muita vergonha de se colocar, muito medo de se apresentar, desde uma apresentação no trabalho, qualquer coisa que ela precisasse enfrentar uma audiência, ela travava, muito medo, ela tinha muita ansiedade. E isso atrapalhava muito ela, né, na profissão, em várias situações da vida. E chegou um ponto que daí ela veio constelar essa questão dessa dificuldade, que ela atribuía a um excesso de timidez. E a gente foi, a constelação mostrou lá a origem, que era um trauma de infância. E não só isso. Ou seja, a gente foi primeiro no aspecto biográfico dela, até o trauma de infância. Mas a constelação também mostrou que aquele trauma de infância e ela estava conectada com outro membro de outra geração aí do sistema familiar dela, que também tinha sofrido, né, vergonha, humilhação, exclusão, humilhação. Então, tem que trabalhar, às vezes, simultaneamente o aspecto transgeracional, né, transbiográfico e biográfico. Agora, né, por último e não menos importante, eu vou fazer dar um recadinho para vocês. Por último e não menos importante, como reconhecer a traumatização, principalmente em crianças e jovens, que é mais difícil, né, porque eles ainda não têm muita percepção, a personalidade ainda está se formando, então é mais difícil às vezes até para os pais acompanharem e reconhecer. O jeito mais fácil, isso vale para adulto também, tá? Porque tem muita gente que tá aí com muitos traumas e não tem noção que tem trauma. E eu digo com muita segurança, todos nós temos traumatização. Seja na fase gestacional, intrauterina, na primeira infância, com a educação que a gente tem, mundial, né, com o estilo de parentalidade de onde nós viemos, impossível você ter passado, né, ileso na tua gestação, primeira, segunda infância, adolescência. Então a gente tem traumatização. Então como que a gente percebe, né, com a criança ali? Você percebe quando a pessoa ela tá presa numa resposta
traumática, que é geralmente uma resposta de luta, de fuga, que a gente está falando aí do medo, né? Fuga é medo, a raiva daí já é luta, então ou muita agressividade, ou muito medo de fugir, de escapar, esse comportamento evitativo, ou congelamento, a criança que não tem muita ação, a criança parada, a criança que não está em congelamento, não tem resposta, nem boa nem ruim, não tem resposta, está em congelamento. Ou no estado ansioso permanente, tá? Ansiedade é uma emoção, é uma carga, né? É uma resposta fisiológica normal, necessária para nossa sobrevivência. Não tem nenhum problema a gente sentir ansiedade, a gente vai sentir, é bom que a gente sinta. O problema é quando existe uma resposta fixada em um desses sintomas, tá? Então, uma ansiedade ali permanente já é sinal de que a pessoa passou por uma experiência adversa, que foi potencialmente traumática. Então, o seu corpo aprendeu a ficar nesse estado meio permanente aí, como uma espécie de fixação. Então, isso já garante aí, né, te dá bastante indício de que ali tem um processo de traumatização. A traumatização, ela divide a pessoa, assim, em antes e depois. Até tal momento a pessoa era de um jeito, depois ela mudou. Então, antes e depois. Assim, porque o trauma, ele é uma fratura. A gente fala de trauma psicofísico, né? Que a gente hoje não fala mais de trauma psicológico, a gente fala de trauma psicofísico. Mas a gente pega um trauma físico mesmo, uma fratura. Vai fraturar aquele osso, vai romper aquele tecido, vai separar. Ele separa, ele fragmenta. Depois vem a cicatrização, vem a reconstituição, mas sempre vai ter ali uma marca de que algo foi rompido. Então, a pessoa, uma pessoa traumatizada, ela se vê fragmentada mesmo. Tá? Ela vai diminuindo aspectos de si, ela vai deixando de ter acesso à sua autenticidade. Ela, de alguma forma, fica diminuída. Diminuída psiquicamente, ela não exerce mais, né? A pessoa se limita, ela limita as suas relações, ela limita a sua maneira de ser, de se expor, de existir, né? Ela limita a conexão com os outros, então traz uma série de redução mesmo, né, na capacidade daquele indivíduo, então isso de forma permanente. Então isso já é um indício de reconhecer se há traumatização. Então, respostas muito persistentes, porque o trauma ele faz você ficar preso nessas respostas de sobrevivência, né? Luta, fuga, congelamento, estados ansiosos, tudo isso pode mostrar. Eu queria avisar vocês, né? Eu vou chegar já ao fim dessa aula. E queria dar um recadinho para quem quiser adentrar no conhecimento, né, quem gosta de constelação, né, a constelação, sempre falo, ela é fantástica, ela ajuda muito no tratamento do trauma. Ela não é só a constelação não é suficiente, mas ela encurta muito o caminho. Uma constelação bem feita, tá? Com um profissional capacitado, um profissional informado em trauma, porque não só a constelação, mas outras terapias, inclusive a própria psicologia, o próprio terapeuta, o próprio psicólogo, se não for informado em trauma, pode retraumatizar numa sessão. Então, quem tem traumatização precisa ir de um jeito, né, com cautela, com segurança, tem técnicas para a gente se aprofundar. Eu tenho um atendimento especializado, além da constelação familiar, que a gente sim trabalha trauma pessoal, biográfico, transbiográfico. Então, pega aí um ponto cego de outras terapias, né? Porque a terapia sistêmica, a constelação familiar, ela vai longe nesses aspectos que outras terapias não vão. Mas o processamento de trauma, ele é um processo, é um trabalho de longo prazo. É um trabalho, às vezes, que tem gente que demora uma vida toda para processar, principalmente traumas de infância.
Mas é preciso fazer esse trabalho, é preciso iniciar esse trabalho. Como o Dr. Gabor Maté fala, um trauma não processado, esse estresse que fica armazenado no corpo, nessa memória celular, afeta e deprime o nosso sistema de defesa, nosso sistema imune. Então, muitas doenças crônicas, desde câncer, enxaqueca, até doenças autoimunes, né? Muitas doenças autoimunes têm como pano de fundo traumas não processados. A gente está falando aí da psicossomática. Por quê? Porque o sistema nervoso, ele é muito ligado com o nosso sistema imune, nosso sistema de defesa, porque eles são processos automáticos. A gente não precisa dar um comando para nossa célula. Feche esse ferimento ou mate essa bactéria. A gente não precisa fazer nenhum esforço. É uma coisa automática, como a digestão, como os batimentos cardíacos, né? O nosso sistema autônomo. Então, se algo impactou severamente o nosso sistema nervoso é o cerne, né, do nosso organismo. Então, se esse sistema nervoso está carregado, está sobrecarregado, com resíduos de estresse, ele não está funcionando legal. E impacta o nosso sistema imune. Então, a gente está falando que não dá para separar saúde física, saúde mental. Não dá. A gente vê crianças, né, com depressão, as crianças com compulsão alimentar, né, tudo por conta de bullying, com uma vergonha avassaladora, que não consegue se expor, crianças que se cortam, que se cobram demais, né, que não conseguem se relacionar. Então, tudo isso é indício. Tem como prevenir, tem como tratar. Se você é adulto e sofreu trauma e você ainda sente que aquilo que você ouviu, as humilhações que você passou, aquilo que você sempre escutou, e a gente está falando de bullying, a gente já associa a escola, mas os principais casos de bullying acontecem dentro de casa, no seio familiar, tá? Eu falo como terapeuta de família. Tá? O principal bullying é o que acontece dentro dos lares, fechado em quatro paredes ali, sem testemunha, porque se acontece na escola, gente, tem testemunha na escola. A professora tá vendo, o outro amiguinho tá vendo. Já aconteceu quando era criança, de ver fazendo bullying com uma menina que ela tinha muita espinha no rosto. Eu acho que ela tinha um problema muito sério na pele dela, mas ela tinha muita espinha. E chamavam ela de nomes horríveis. A menina assim ia chorando sozinha pro banheiro. E ninguém tinha coragem de ser nem amigo daquela menina, porque senão ia ser alvo do bullying da gangue lá também. Eu não sei nem porque eu toquei nesse assunto, mas... lembrei. Porque assim, naquele momento, eu nunca vi um professor defender a menina. E os meninos tiravam sarro dela, assim, humilhação pesada. Constrangimento pesado. Eu lembro que um dia eu até chorei, assim, porque eu sempre muito empática, né? Eu lembro que eu até chorei com a humilhação que a menina tá sofrendo, mas eu também tinha medo de sofrer retaliação dos meninos, morria de medo, né? E eu lembro que uma vez eu fui acompanhar ela no banheiro, fui dar um suporte para ela, perguntei o que ela precisava, acolhi ela, emprestei. Ela tinha ficado menstruada. Imagina, além de ter o problema de pele, ainda tinha ficado menstruada na sala e não tinha absorvente, tinha manchado toda a roupa. E me partiu o coração, porque eu não tinha uma pessoa que se compadeceu dela. Mas daí eu fui lá, fui no banheiro, emprestei a minha roupa para ela amarrar, né, meu casaco para ela amarrar na cintura, para ela pelo menos aparecer. E eu lembro que eu avisei o professor. Isso me marcou muito, assim, porque eu me senti muito no lugar dela. E veja, né, na escola, por mais que às vezes o professor não vê, né, vai ter um coleguinha que às vezes vai dar um amparo, vai ter alguém que tá vendo, vai ter testemunha, e às vezes, cara,
dentro de casa é onde as crianças mais escutam absurdos, né? Eu sei porque eu trato depois esses adultos que foram essas crianças humilhadas pelos pais. Críticas pesadas, humilhações e castigos, né? Constrangimentos. Então, gente, se você é esse adulto que sofreu bullying, que ainda carrega essas questões, procure ajuda. Eu ofereço no meu acompanhamento terapêutico com abordagem sistêmica técnicas, além de técnicas sistêmicas, eu ofereço técnicas de processamento de trauma, a gente chama de técnicas corporais, né? Faço manejo terapêutico corporal, porque a gente trabalha isso de baixo para cima. Nunca a gente pode trabalhar trauma de cima para baixo, do neocórtex para baixo. Tá? Isso é um assunto complexo, eu posso explicar em outra live, mas existe um porquê, existe toda uma neurociência disso, por que a gente tem que trabalhar no corpo primeiro, para depois levar isso na nossa central de decisão. Então, nesse meu acompanhamento terapêutico eu faço esse trabalho. A constelação também, às vezes, é muito necessária como procedimento de entrada, e às vezes eu oriento a seguir com o acompanhamento terapêutico, né? Então, também tem informações sobre o meu atendimento no link da minha bio. E também, se você gosta de constelação e quer se aprofundar na visão sistêmica, entender a dinâmica das relações, entender como que aplica os princípios sistêmicos no seu dia a dia, em todas as áreas da sua vida, isso, olha, já dá uma boa aliviada nas nossas emoções, assim, pra caramba, quando a gente entende o pensamento sistêmico e aplica ele na nossa vida. Simplifica muito a vida, tira um monte de peso nas costas, a gente para de carregar aquilo que não nos pertence, para de ficar repetindo padrões sistêmicos de forma cega. Então, quem quer mergulhar nesse conhecimento, eu preparei um curso que se chama Por uma Vida Sem Amarras, é uma jornada de desenvolvimento pessoal baseada no pensamento sistêmico. São 10 módulos de aulas gravadas e mais um monte de bônus para quem é aluno. E nesse curso você também tem a opção de fazer a modalidade com mentoria, que daí você vai ter o meu acompanhamento mais de perto por encontros quinzenais, são encontros ao vivo comigo, encontros de grupo, onde a gente vai botar a mão na massa, vai trabalhar, vai tirar as dúvidas, vai sobre os módulos, sobre os exercícios sistêmicos, porque tem muito exercício sistêmico, meditação, tudo para você aplicar essa filosofia, esse conhecimento, aplicar de forma, né, ali, vivencial na sua vida. Não adianta só ficar entendendo aqui, né? Você tem que pôr em prática, vivenciar aquilo. E são encontros muito legais, porque além, né, de ter esse feedback, essa troca, esse espaço de dúvidas, tem meditação inédita, exercício sistêmico, e a gente ali vai constelar também os alunos. Então, se você quer aprofundar o seu desenvolvimento pessoal, o seu autoconhecimento, quer se conectar mais fortemente com esse pensamento, também clica no link da minha bio, se inscreva, as mentorias já começaram, você pode entrar lá, vai ser muito legal te receber, ter você como aluno, e tem presentes exclusivos, vou fazer aqui até um último merchan, então quem é meu aluno já vai da mentoria ganha essa fragrância de aromaterapia, que é uma fragrância exclusiva que eu desenvolvi junto com a aromaterapeuta, a Solange Lima, que ele é um super suporte para quem está fazendo um processo terapêutico, porque ele é um blend ele é Rolon, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então você passa no pulso, ele é um blend de óleos essenciais, são 6 óleos essenciais, e todos pensados, né? Toda a geometria de cada um deles pensada para trazer, primeiro, segurança. Você só consegue trabalhar com trauma, fazer uma boa constelação, mudar padrão se você tem uma base de segurança, se você tem um aterramento. Então ele te dá essa base, essa segurança, esse fortalecimento para você enfrentar mudanças, você abrir a sua cabeça para novos conceitos, para novas possibilidades, né? Às vezes a gente tem uma crença, a gente está pegado numa crença, às vezes que a gente nem sabe como ela chegou, mas ele ajuda a gente a quebrar padrões, sair de padrões adoecedores e a gente encontrar padrões mais saudáveis. Então ele é um super coadjuvante
para quem faz os meus atendimentos, né, terapêuticos e as minhas constelações, e é um super bônus aí de quem se inscreve no meu curso Por Uma Vida Sem Amarras com mentoria. E tem outras surpresinhas lá. Se você ficou curioso, clica no link da bio e se inscreve lá. Vou adorar ter você como meu aluno. Um beijo e até a live da semana que vem. Tchau, tchau.